Boa noite, irmãos. Estamos começando mais um culto, mais um momento de adoração, de louvor, de leitura da palavra e de comunhão mesmo que é a distância. Peço que você nesse momento desligue os celulares, desligue televisão, desligue qualquer coisa que esteja distraindo você neste momento de culto. Este é um momento para as famílias se reunirem em torno da palavra de Deus para nós louvarmos e adorarmos a Deus. Então, nós estamos já há algum tempo, há alguns meses dessa forma, né? E é muito importante nós não perdermos a noção de que estamos em culto. Não perca essa oportunidade de estar pelo menos uma vez por semana junto com a sua igreja, à distância, mas junto com a sua igreja, adorando a Deus. Não perca a oportunidade de nesse momento se derramar na presença de Deus. Pegue como você fazia quando estava nos cultos juntos, quando fazíamos juntos. Pegue a sua Bíblia, acompanhe a pregação, faça as anotações necessárias e vamos juntos louvar e adorar a Deus neste momento, com todo espírito e verdade, em verdade, como Ele de fato merece. Não vamos nos deixar levar porque estamos na frente de um celular, porque estamos na frente de um computador. O Senhor Jesus é a oportunidade dele estar sendo adorado. Hoje é um dia de adoração ao Senhor. Apesar de estarmos distantes, hoje é dia de adorar ao Senhor, de lembrar da sua palavra, da palavra ser pregada para nós e nós sermos abençoados. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus 11. Nós vamos ler do versículo 25 ao 31. Mateus 11, do versículo 25 ao 31, diz assim: Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é muito importante nós lembrarmos, a partir da leitura da Palavra de Deus, que nós temos um Pai que é Senhor dos céus e da terra. Nós temos um Filho, o Senhor Jesus Cristo, a quem tudo foi entregue e que governa este mundo e que governa essa igreja. Mas também nós temos um Pai que revelou os seus segredos, revelou a sua salvação, não aos sábios inteligentes, mas aos pequeninos. E um Filho que tudo governa, que nos chama para descansarmos nele. Chama aqueles que estão cansados e sobrecarregados dos seus próprios pecados, estão cansados das circunstâncias pecaminosas do mundo e que precisam de descanso. E esse descanso só pode ser encontrado com aqueles que esperam pelo Senhor. Então nós estamos aqui sendo convidados pelo Senhor Jesus para descansar, para esperar no Senhor. Então é a esse Deus que governa todas as coisas, Criador de todas as coisas, e que se mostrou e se revelou aos pequeninos, a esse Filho que tudo governa, que é poderoso, mas que nos chama, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, a descansar no Senhor. É a esse Deus que nós vamos adorar neste momento, e eu convido você a participar deste culto conosco, em espírito e em verdade, concentrados completamente na adoração. Eu vou orar e na sequência vamos louvar a Deus. Pai do céu, muito obrigado porque o Senhor é o Senhor de toda a terra. O Senhor é o Criador e também o sustentador de toda a criação, e toda a terra está em suas mãos e nada escapa ao seu controle. Obrigado por teu Filho Jesus, que governa a sua igreja, governa os nossos corações, e das suas mãos nós não poderemos ser tirados, ó Deus. Louvado seja o teu nome, porque podemos esperar no Senhor e podemos nele encontrar descanso. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Se eu temer e a fé faltar, não me deixará. Quando o tentador agir, sim, me
guardará até o fim da vida aqui, quando Ele voltar. Cristo ajudará, sim, ajudará, grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará. Podem acompanhar aí de suas casas, Salmo 130, um salmo de contrição, um salmo que nos lembra que nós dependemos do Senhor para o perdão dos nossos pecados. O verdadeiro descanso dado por Jesus é o perdão dos nossos pecados que traz paz com Deus. O texto diz assim: das profundezas clamo a Ti, Senhor, ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os Teus ouvidos às minhas súplicas. Tu, soberano Senhor, registrastes os pecados, quem escaparias? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel. Ponha no Senhor, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Nosso Senhor é forte, o nosso Senhor não se cansa, e por isso nós que estamos cansados podemos esperar pelo Senhor, cansados dos nossos pecados, cansados das circunstâncias de pecado no nosso mundo e que nos cerca, nós podemos esperar pelo Senhor. Então, neste momento, derrame o seu coração, quebrante-se contrito diante do Senhor e peça perdão pelos seus pecados, enquanto eu, neste momento, faço uma oração de gratidão a Deus pelos pecados. De gratidão a Deus pelo perdão de pecados, porque os nossos pecados, a nossa confissão, ela é silenciosa, mas a oração de gratidão, ela é pública. Então, enquanto eu agradeço a Deus, reconhecendo que o Senhor já perdoou os nossos pecados, ore comigo e peça perdão pelos seus pecados de forma silenciosa. Pai do céu, nós te louvamos, te agradecemos, te rendemos graças pelo precioso sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Ó Deus, o Senhor está ouvindo agora a sua igreja, derramando o coração, porque reconhece que necessita do Senhor. A sua igreja, nesse momento, em suas casas, ela está reconhecendo que está cansada da vida que tem levado, está cansada dos maus pensamentos, está cansada da língua perversa, está cansada das atitudes que não agradam ao Senhor, estão cansados da direção que tem dado às suas vidas. Ó Deus, nessa noite, derrama graça sobre a vida deles e perdoa-os, recebe-os de volta, recebe-os, ó Deus, puros, justifica-os com o sangue de Jesus, aqueles que estão confessando os seus pecados pela primeira vez, santifica a tua igreja, aqueles que estão tentando e buscando progredir na fé. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Eu te exaltarei, bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, pois do pecado me livraste, agora sou justificado, bendito seja o Senhor.
Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, Ele é digno de toda honra, digno de toda glória e de receber Texto de Malaquias, capítulo 3, diz assim: Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E pedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o texto bíblico, o profeta, nos lembra, começa com uma mensagem muito dura e muito pesada, lembrando a igreja, lembrando o povo de Deus, de que ao sonegar o dízimo, ao fechar as mãos para os dízimos e as ofertas, eles estão quebrando um dos mandamentos votados pelo Senhor, que faz parte do caráter de Deus e da santidade de Deus, que é não roubar, não furtar. Quando nós deixamos de ofertar, de contribuir, quando nós deixamos de devolver ao Senhor os dízimos, nós estamos roubando, quebrando um dos mandamentos do Senhor. Nós temos o perdão dos nossos pecados e o Senhor nos ajuda na nossa santidade. E com isso nós podemos voltar a honrar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. O texto termina com uma excelente notícia. O texto termina que aqueles que são fiéis, aqueles que honram o Senhor com seus dízimos e ofertas, podem sossegar e descansar no Senhor, podem esperar no Senhor, porque o Senhor vai dar toda a provisão necessária. Neste momento está aparecendo a nossa conta, você deve receber nos grupos também a nossa conta bancária. Faça o depósito do dízimo nesse momento de forma virtual e honre o Senhor com todos os seus recursos. Crescer para Jesus, e quando eu estiver
Olá, graça e paz a todos. Mais um domingo reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. Eu gostaria neste momento de convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Nós leremos do versículo 27 até o versículo 31. Isaías 40, de 27 a 31. A palavra do Senhor diz assim: Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha causa, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está com força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado por este momento que nós temos, em que nós podemos estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos entender as maravilhas da Tua lei. E pedimos que o Senhor fale conosco. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, nós vivemos naquilo que nós chamamos de uma sociedade imediatista. Nós não gostamos de esperar. Tudo tem que ser rápido. Eu costumo dizer que nós somos da geração miojo. 3 minutos, tá pronto. A geração do fast food, a geração do micro-ondas, do forno e do fogão elétrico, pois parece que até para ligar o fósforo e acender e abrir vai demorar muito tempo. Nós somos da geração do controle remoto e não mais dos antigos como do UHF, em que você mudava de canal. A internet, ela precisa ser ultra rápido e tantas outras tecnologias dos nossos dias que fazem com que a vida seja uma vida rápida e por conta disso nós não gostamos de esperar. Mas a velha e boa escola de Deus continua agindo, que é a escola da espera. Quando Isaías profetizou e escreveu aos judeus que estavam exilados na Babilônia, o texto que nós estamos lendo aqui é de judeus que já estavam algumas décadas ali na Babilônia, ali no cativeiro. E esse povo já se encontrava à beira do desespero. Porque eles não aguentavam mais aquele vai e vem de sonhos e de esperança, e a maioria já estavam pensando dessa maneira: a minha vida se foi, a minha felicidade se foi. Lembrando que eles passaram 70 anos na Babilônia. E muitos deles, quando se achegaram lá, eles ainda eram crianças, jovens, algumas décadas agora se passaram e eles estavam dizendo: a minha vida se foi. A tristeza deles eram grandes. Tanto que o salmista, no Salmo 137, versículo 1 a 6, ele diz um pouco a respeito de como eles estavam. Olha o que diz: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pedimos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Queridos, quando os nossos pensamentos se sintonizam nessa frequência, o que Deus precisa fazer para nos arrancar desse redemoinho mortal de desesperança e de desespero? Ele vem com uma injeção de esperança e nos acorda para uma realidade infinitamente gloriosa. Primeiramente, o Senhor, ele nos revela a si mesmo e a glória e a sua própria glória. Ele nos revela a si mesmo e a sua própria glória. Nós precisamos entender um pouco aqui o início do capítulo. Isaías 40, de 1 a 5, diz assim: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém
e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelado e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Nós vimos aqui que no começo do capítulo, Deus traz consolo e encorajamento para o seu povo naquela situação. Tanto que ele começa dizendo: consolem o meu povo, encorajem. Ele está trazendo um consolo naquela situação e vai dizer sobre uma voz que clama no deserto. É como se fosse um arauto dizendo que a restauração de Deus viria ao povo e que ele ainda manifestaria sua glória e que todos veriam. Mas eles ainda teriam que esperar. A restauração do Senhor viria, mas eles ainda precisavam esperar. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas se você continuar lendo, Isaías exorta o povo a confiar no Senhor. E ele vai falar quão grande, quão sábio, incomparável e superior é Deus a todas as coisas e, portanto, ele é digno de se confiar. Aqueles prisioneiros sem esperança, eles precisavam de Deus. E da mesma forma nós também precisamos. Nós precisamos de Deus, mas também precisamos aprender a esperar. E olhando para o nosso texto aqui de Isaías 40, de 27 a 31, nós descobrimos que esperar em Deus requer pelo menos 3 atitudes. E a primeira delas é: o que devemos evitar? O que devemos evitar? Assim como no caso dos israelitas, a espera nos tenta a querer duvidar de Deus e descrer nos seus planos e nas suas promessas. Olha o versículo 27, o que diz: por que você reclama a Jacó e por que se queixa a Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Os exilados judeus que viviam na Babilônia, eles estavam se sentindo totalmente abandonados por Deus e por isso eles reclamavam e queixavam. Isaías então exorta a nação aqui a não duvidarem do Senhor, mas a verem quem Ele é. A verem quem Ele é. No versículo 26, ele diz assim para o povo: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Queridos, se nem a menor estrela do céu escapa da atenção de Deus, os exilados deveriam ter certeza de que os olhos do Senhor estavam amorosamente sobre eles. No entanto, Deus os faz recordar sobre eles mesmos. Olha como que Ele chama eles. Ele chama eles de Jacó e também Israel. Significa que quem estava ali era o povo da aliança que Deus havia feito, o povo da aliança da graça. Ou seja, como pode um Deus tão grandioso, tão poderoso, tão incomparável e superior a tudo, que cuida com sabedoria e com carinho de toda a sua criação, não se importar com o povo da sua aliança? Não fazia sentido aquele desespero. Israel precisava recobrar a sua confiança em Deus. Queridos, quando as crises sobrevêm, quando os problemas nos atacam, quando as dificuldades acompanham a nossa vida e parece que elas não vão embora, talvez muitos estão vivendo dessa maneira nesse momento,
talvez é o desemprego que bate, talvez é a família que está rachada, talvez é a doença que não se vai e tantos outros problemas. E quando esses problemas vêm e eles parecem que não vão embora, muitas vezes nós duvidamos da bondade de Deus, do amor de Deus e da sabedoria de Deus. Até porque ninguém possui uma fé inabalável. Vez ou outra, ou quase sempre, a nossa fé ela vacila. Especialmente quando nós atravessamos momentos de profunda tribulação. E assim como Israel flutuava entre uma fé enfraquecida pelas dificuldades e um coração endurecido pelo orgulho, assim somos nós também. Nos sofrimentos, Deus ele escancara o nosso coração e ele mostra o quão trabalhado ele precisa ser. Eu vou repetir. No sofrimento, Deus escancara o nosso coração e ele mostra o quão trabalhado ele precisa ser. Por isso que Romanos 8, versículo 28 e versículo 29 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, ao que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, todas as situações da nossa vida, ruins e boas, Deus está usando elas. Ele está trabalhando no nosso caráter para nos fazer a imagem de Jesus. O nosso coração é que está sendo trabalhado. Por isso, uma exortação a não duvidarmos de Deus. Faça esse exercício, troque Jacó e Israel pelo seu nome. Por que você reclama, ó, coloca o seu nome, e por isso se queixa, ó, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Querido, se nem a menor das estrelas do céu escapa da atenção de Deus, nós que somos o povo de Deus, nós podemos ter a certeza de que os olhos do Senhor estão amorosamente sobre nós. Segunda lição, olhe para Deus. Primeira, pare de duvidar. Segundo, olhe para Deus. Para se recobrar e manter a esperança, nós temos que olhar não para as circunstâncias, mas cultivarmos o hábito de olharmos para o nosso Deus. Olha o que diz o versículo 28 e 29. Diz assim: será que você não sabe ou nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Isaías aqui, ele vai destacar pelo menos 4 atributos de Deus. Deus é eterno, Deus é Criador, Deus é força e Deus é sabedoria. É para esse Deus que nós devemos olhar. E o que esses atributos têm a ver com as nossas dificuldades? Ele diz que Deus é eterno, ou seja, Deus é um Deus que não morre. Ele nunca chega atrasado. Além de que ele conhece o início e o fim. Ele é eterno. Ele é atemporal. Ele criou o tempo. Ele está acima do tempo. Mas Deus também, ele não fica sem recursos para nos ajudar. Ou seja, é inesgotável a sua fonte, porque ele é Criador. Mas o nosso Deus também, ele não é um Deus fraco ou incapaz, porque ele não se cansa e ele não fica exausto. E o nosso Deus não lhe falta sabedoria ou inteligência para saber o que fazer e em que medida ele deve agir, porque a sua sabedoria é insondável. A sabedoria de Deus, ela é insondável. Certa vez um professor me disse que das infinitas possibilidades que existem nas nossas vidas, Deus em sua sabedoria, ele escolhe o melhor. Deus não erra. Deus não erra. Por isso nós precisamos contemplar o hábito de olharmos para Deus, para sermos fortalecidos e revigorados na maravilhosa graça de Deus. Porém, muitas vezes nós estamos olhando com a nossa fé embaçada.
Parece que nós não estamos enxergando a Deus claramente e nem o que Ele está fazendo. Por isso, olhe para o texto mais uma vez para aprendermos o que nós precisamos fazer. O texto diz assim, vocês nunca ouviram falar, ou seja, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Mas não somente isso, nós precisamos compreender a palavra de Deus, porque Ele diz, vocês não sabem. E nós precisamos praticar a fé nas promessas de Deus, porque o texto diz que Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Nós precisamos ouvir, nós precisamos compreender e nós precisamos praticar a nossa fé. Nós estamos passando por um momento de pandemia e por conta disso nós estamos afastados. Já são alguns meses. Como igreja, nós não podemos nos reunir, nós não podemos estar juntos num culto, numa santa ceia, nos abraçando. Eu confesso que, como eu tenho saudade de quando eu chego na igreja, eu cumprimento todo mundo. Quando termino o culto, todos aqueles que saem, eu cumprimento a porta. Saudade de estarmos juntos em ceia, cultuando ao nosso Deus, mas esse momento nós não podemos agora. E inclusive, quando as coisas começarem a voltar, ainda não será nessa normalidade que nós estamos acostumados, ainda vai um tempo, até o dia em que todos nós vamos nos reunir de novo. Mas, como pastor, eu fico preocupado com as ovelhas neste momento. E eu pergunto para você, como que você tem se alimentado espiritualmente nesse momento? Querido e minha querida, somente o culto de domingo, este culto que nós oferecemos online, às 18 horas e 30 minutos, não é suficiente, ainda é pouco. Nós precisamos meditar na palavra de Deus e isso implica em vida devocional. Como está a sua vida devocional? Isso implica em culto doméstico. Você tem feito culto doméstico? Será que os homens da casa têm assumido essa liderança e chamado a família para o culto? Nós precisamos também da comunhão. E mesmo que nós não possamos estar juntos, será que eu tenho me reunido com outros irmãos, pelo menos numa reunião de oração, onde nós choramos, clamamos juntos uns pelos outros? Talvez você, assim como eu, já tem parentes que foram atingidos pelo coronavírus, que nós precisamos orar, outros que estão desempregados. Quantas respostas de oração nós estamos tendo neste momento, porque nós precisamos nos reunir? O que te impede? Nós precisamos da escola bíblica dominical, ela tem funcionado, ainda aqui online, e de outros encontros que temos feito. Até voltarmos à normalidade, nós precisamos nos alimentar. Ainda não se sabe como será depois, mas existe a pandemia, ela vai trazer tanto coisas ruins quanto coisas boas. Muitos homens estão assumindo o seu papel, muitas famílias estão com saudades do encontro e da igreja, mas o medo é que pessoas se acostumem com isso e achem que a vida cristã pode ser isso, mas isso não é a vida cristã. A comunhão online não é a comunhão verdadeira. A comunhão online não é o que Deus requer de nós. Isso aqui é um momento, é passageiro, mas nós precisamos nos alimentar e não podemos nos acostumar que isso é o normal, pois não é. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos compreender a palavra de Deus. Nós precisamos praticar a nossa fé. Mas isso só vem através do estudo, da comunhão e da oração. Terceiro e último ponto, um espírito a se desenvolver. Isaías agora falará do espírito a se desenvolver no ato de se esperar em Deus. E o primeiro deles é que esperar em Deus é renovar as forças. Versículo 30 e 31 diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ao revelar que Deus é quem renova nossas forças, Isaías aqui está desmascarando as nossas principais fontes de energia e de motivação para prosseguir na vida. Porque alguns vão dizer o seguinte: não, eu sou forte para prosseguir.
Outros vão dizer, eu sou jovem e eu vou longe, mas ele está dizendo aqui, até os jovens perdem as forças, se cansam e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Lembra que muitos daqueles que chegaram na Babilônia, eles chegaram novos, já estavam mais velhos e provavelmente estavam dizendo, logo a minha juventude se foi. Então Deus está dizendo que até os jovens se cansam. Não é a força do jovem e não é a minha própria força. O que nos dá força para prosseguir não é o auge e nem o vigor da juventude. Força e condições para chegar longe vem do Senhor que renova as nossas forças. Segundo, esperar em Deus é ganhar perspectiva divina dos fatos. Voam, o texto diz, versículo 31, bem alto como águias. As águias possuem olhos potentes, podendo das alturas que elas voam, enxergar suas presas e tempestades a quilômetros de distância. Pairar no ar como águias, enquanto esperamos no Senhor, poderá nos dar uma perspectiva melhor dos fatos e da situação que estamos lidando. Eu gosto muito do que Charles Swindoll escreve a respeito da espera. Ele diz o seguinte: não gostamos de esperar, mas é nessas ocasiões que Deus faz algumas de suas melhores obras em nossa alma. Quando sou forçado a esperar pelo tempo de Deus, eu mudo. Às vezes descubro que o meu pedido era egoísta, definitivamente não fazia parte da agenda de Deus. Em outros momentos, descubro que meu nível de maturidade ainda não poderia receber a bênção que Deus queria que eu desfrutasse. Eu precisaria crescer para que pudesse lidar bem com ela. Não raro, minhas circunstâncias precisavam mudar, senão a bênção teria se tornado um fardo. Esperar é bênção. Nós não gostamos de esperar, mas enquanto esperamos, Deus está trabalhando. Por isso, espere em Deus e ganhe perspectivas dos fatos. Terceiro, esperar em Deus é criar resistência e fortalecer a alma, porque o texto diz, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quem não aprende a esperar em Deus, ao correr irá se cansar. A ideia de cansar é perder a força mesmo, você não aguenta. E ao caminhar irá se desfalecer. A ideia aqui de exausto é a pessoa cansada com a vida. Cansada com as situações da vida. Não confia mais em ninguém, está triste, está cansado. Mas quem espera em Deus cria resistência e força para a alma. Quem espera em Deus corre e caminha, chega longe, mas não se cansa e não se desfalece. Não estou dizendo que não vai ter luta, porque o Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições. Mas nós sabemos em quem se apoiar. Por isso, meus queridos, quem espera em Deus renova suas forças. Deus fez uma aliança conosco e Ele está trabalhando nas nossas vidas. Quem espera em Deus ganha perspectiva divina dos fatos, começa a entender a situação, começa a ter uma nova visão. Quem espera em Deus cria resistência e também fortalece a alma. Se você tem esperado em Deus e não veio nada até agora, é que Deus está tratando a sua vida. Ele está fortalecendo a sua alma. Ele está lhe dando uma nova perspectiva das coisas, daquilo que você está passando por dificuldade. Agora dá para entender quando a palavra diz, por que você reclama? Por que você reclama? Espere em Deus. Eu pergunto, você tem se queixado e duvidado de Deus? Se nem a menor das estrelas escapa da atenção de Deus, nós podemos ter a certeza de que os olhos do Senhor estão amorosamente sobre nós. Olhe para Deus. Ele é eterno, Ele conhece todas as coisas, o início e o fim. Ele é criador, a sua fonte nunca se esgota. Ele não é fraco, Ele não se cansa e Ele é sábio, eternamente sábio. Daniel, no capítulo 11, no versículo 32, ele diz assim:
O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. E o próprio texto de Isaías, ele nos aponta para esse Deus. O versículo 3 diz assim: uma voz clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam do deserto um caminho reto para o nosso Deus. O arauto está dizendo, prepare o caminho que Deus está vindo. E a glória do Senhor, no versículo 5 diz, será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. É o Senhor quem fala. 700 anos depois que o livro de Isaías foi escrito, apareceu um homem vestido de pele de carneiro. Comia gafanhotos com mel silvestre. E o seu nome era João Batista. E a Bíblia diz, os evangelhos dizem que ele é aquele que veio preparar o caminho no deserto. Ele veio preparar o caminho para aquele que vem nos salvar, nos libertando agora não do cativeiro babilônico, mas do cativeiro do pecado, nos trazendo vida, nos dando uma nova esperança e também ele veio revelar a glória de Deus. E esse alguém é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa esperança. E a respeito de Jesus, o próprio João Batista disse lá em João 1, versículo 29, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós perdemos a nossa esperança, se nós estamos desiludidos, se nós estamos fracos e cansados, é a Jesus que nós devemos ir. Ele é o nosso Salvador, é a Ele que nós devemos conhecer e nele renovarmos as nossas forças. O próprio Senhor Jesus mesmo disse, lá em Mateus 11, 28 a 30, ele diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você ainda não foi até Jesus, vá até Jesus. Talvez você tenha lutado, tenha passado por lutas, tenha passado por dificuldades na sua vida. Você está cansado. É em Jesus que você precisa ir. Mas se você também está fraco, você está cansado, você que já conhece a Jesus, você precisa conhecê-lo melhor. Você precisa estar em comunhão, você precisa estar em oração, em vida devocional, olhando para esse Deus maravilhoso. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco através dela. Eu quero pedir, renova as forças da tua igreja, Deus. Nesse momento em que estamos distantes. Não deixa, ó Deus, que o teu povo venha enfraquecer. Mas desperta no coração de todos, ó Deus, o desejo de estudar a tua palavra e o desejo da comunhão, ó Pai. Visita todos, desde o menor até o maior, das crianças que estão passando por esse momento de isolamento, ó Deus. Senhor Deus, que o coração nosso seja moldado pela Tua Palavra, pelo Teu Santo Espírito, e que possamos olhar para o nosso Deus com a perspectiva daquilo que o Senhor está fazendo, ó Deus, descansando e esperando no Senhor. Abençoa a Tua igreja, visita cada um, e se há entre nós pessoas ouvindo que ainda não foram até Jesus, que elas possam ir até Jesus e encontrarem descanso para suas almas, e também renovarem as suas forças. Obrigado a Deus, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua
glória todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Vamos orar mais uma vez e vamos receber a bênção. Senhor Jesus, obrigado por este culto, por mais uma vez estarmos aqui, estudando a Tua Palavra, cultuando o Teu nome, ó Deus, cantando louvores a Ti. Obrigado, Senhor Deus, mas o nosso desejo é que possamos logo em breve estarmos todos juntos. Senhor Deus, nós pedimos, cumpra os Teus propósitos que existem diante dessa pandemia, mas nós também te pedimos, ó Deus, que a cura venha logo, a vacina venha logo, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu povo possa voltar a se reunir. Enquanto isso, cuida de nós, nos alimenta, abençoa a Tua igreja, livra-nos deste mal, os nossos parentes, aqueles que estão doentes, pedimos o Teu cuidado. Cuida, Senhor Deus, te pedimos também uma semana abençoada na Tua presença, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Recebamos a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo e os ensinamentos do Santo Espírito do Senhor sejam sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e tenha uma ótima semana. De toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer.
Estamos em